E hoje estamos com um caso aqui de uma paciente, 73 anos de idade, do Dr. Edward, né? E nós já podemos olhar nessa vértebra em perfil, nessa coluna vertebral lombar em perfil, a instabilidade que essa paciente tem, diversas alterações degenerativas, e como é que nós sempre chamamos a atenção, é fundamental nós correlacionarmos o mais importante, o exame físico, a anamnese, e ao lado disso selecionarmos a ressonância magnética para identificarmos qual seria o melhor ou a melhor região a ser abordada. Chegamos à conclusão que a melhor região, onde tem a maior parte da sintomatologia, que é para a raiz da vértebra de L5, é justamente entre a vértebra de L4 e L5, conforme nós podemos demonstrar aqui. Então, aqui nós temos essa linhazinha em amarelo, vértebra de L4, vértebra de L5. Aqui nós temos uma alteração degenerativa, somando-se ainda a hérnia da coluna lombar em direção posterior. Nessa região aqui, mostra aqui, Eduardo, para a gente mostrar a região axial, né? Aumenta um pouquinho a tela. Na região axial, nós estamos vendo, olha, essa parte central é justamente onde é que nós temos aí a descida de todas as estruturas nervosas por dentro desses tojos que nós chamamos de saco dural. E lateralmente aqui, nós temos a emergência de uma raiz que nós chamamos da raiz de L4, e descendo a vértebra inferior de L5 e S1, nós temos a raiz da vértebra de L5. Observem aqui nessa fotografia, né, exatamente nesse ponto, como existe um ponto de compressão importante, é justamente aqui, que determina a sintomatologia dessa paciente, com a presença dessa hérnia discal em região posterolateral, que é justamente essa região daqui, olha, comprime a raizinha que está descendo para a vértebra inferior. É isso, Eduardo? É daqui, ó. Ela aqui, olha, na radiografia em perfil, você vê que é uma hérnia toda posterior, com um comprometimento, ou com uma região ascendente dela, né? Comprimindo toda essa raizinha que está descendo aqui, olha. Essa raiz aqui, que é a raiz de L5, que vem descendo na vértebra de baixo. Exatamente. E é fundamental para esses casos a informarmos ao paciente que pode ser que essa não seja o único procedimento cirúrgico, porque muitas das vezes vai melhorar essa região de L4 para L5, e daí a alguns meses aparece sintomatologia na vértebra de baixo, ou então na região contralateral, que é para a esquerda. Com isso, nós traçamos todo o planejamento cirúrgico, né? Aqui a hérnia aqui, olha, vem aqui, bota naquela que tem as linhas que nós traçamos, as linhas traçadas, é justamente com essas linhas aqui, que são as linhas que nós vamos imaginar o nosso acesso em torno de 12 centímetros da pele. Essa linha é vertical, ela desce em direção do centro do disco, em conjunto, se continuando com o processo espinhoso, e esse aqui é o nosso ângulo de ataque. Mediante todas essas linhas, nós vamos chegar com a radiografia em AP e perfil durante o ato operatório para colocarmos o nosso material de vídeo, que chamamos de endoscópio, exatamente no forame vertebral. E agora uma coisa importante de comentar com vocês, que para essa hérnia discal, nós sempre temos duas opções. Ou entrarmos da região posterior em direção anterior, ou pela região lateral, por dentro do forame. E essa decisão é muito importante, nesse momento, para identificar uma melhor maneira, ou a maneira mais fácil de chegarmos para a retirada dessa hérnia discal. Mas como essa paciente tem um espaço entre uma lâmina e outra, se torna uma dificuldade muito grande de acesso posterior. Por isso que estamos preferindo a região lateral através da via transforaminal. Bem, aqui estamos diante de uma tomografia computadorizada, só para mostrar a vocês aqui a vértebra de L5, L4, L3 e L2. Observe que essas vértebras estão praticamente soldadas, de maneira que inviabiliza a nossa entrada na região de L4 e L5, nós vamos encontrar uma massa óssea muito grande. Então, nós estamos diante de um caso em que o ideal é entrarmos pela via transforaminal. Roda um pouquinho essa vértebra. Vamos rodar a tomografia computadorizada e nós vamos estar exatamente esse ponto. Esse é o nosso ponto de entrada. Aqui nós temos a crista ilíaca, de maneira que a crista ilíaca não está impedindo o nosso acesso cirúrgico. Nós vamos, através daquelas linhas, chegarmos exatamente nesse ponto. Vamos abrir o forame vertebral, retirada da hérnia e a liberação da raiz descendente de L5, que vai se originar exatamente na ponta da caneta e vai descer para a vértebra inferior. Como nós estamos diante de um forame relativamente amplo,
na sua situação lateral, essa vai ser a nossa escolha, por via transforaminal e não por via interlaminar, em função da artrose degenerativa avançada. Bem, então, antes do procedimento, nós traçamos essa linha no raio-x, que é a linha do AP, aqui a linha do perfil, região da vértebra de L4 e L5, com as linhas que foram traçadas na paciente, e esses serão os nossos parâmetros para alcançarmos o forame vertebral da vértebra de L4 e L5, na região pedicular, que é exatamente onde é que está esse fiozinho guia na imagem do raio-x. Bem, nesse momento, seguimos todas aquelas linhas imaginárias na tomografia e na ressonância magnética, e nós estamos entrando dentro do forame vertebral. Na parte de cima, nós temos o processo articular, não estamos vendo o nervo porque ele está protegido, né? E está sendo identificado uma estrutura do processo articular que a gente chama o J, que é o processo articular superior da vértebra inferior. Estamos limpando o forame vertebral. Por trás de toda essa parede óssea, que nós vamos encontrar a raiz espinhal descendente, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Bem, nesse momento, estamos realizando a foraminectomia, ou seja, a abertura do canal vertebral, do forame vertebral. Você observa como é que é importante você ter um material de qualidade para você enxergar o que está fazendo. Essa cânula está protegendo à direita a raiz espinhal. Ela bem ali à direita, ali, ó, tá? E esse espaço que nós estamos abrindo é o espaço que nós vamos chegar na raiz descendente por detrás desse muro, que a gente chama de recesso lateral. No momento que nós abrimos o recesso lateral, vocês vão enxergar melhor uma raiz espinhal descendo, que é justamente ela que está sendo comprimida ao fundo do forame vertebral. O que nós estamos vendo aqui? Já foi retirado boa parte do osso, e nós estamos vendo duas estruturas. Uma hérnia de disco elevando e comprimindo a raiz descendente. Mostra aqui, Edward. Mostra com o probe aqui, ó. Onde é que está a hérnia, onde é que está o nervo. Olha. Na parte de baixo do vídeo, nós temos a hérnia comprimindo, está sendo afastado um pedaço de uma hérnia já envelhecida, e na parte de cima, junto da hérnia, nós temos o nervo descendente acotovelado pela hérnia de disco, está vendo? As duas estruturas juntas, e a hérnia elevou e comprimiu, ou está comprimindo, o nervo descendente na estrutura óssea, que boa parte já foi até retirada. Está vendo? Nervinho ali em cima, descendo, e aqui a hérnia, né, comprimindo ou jogando posteriormente todo o nervo espinhal. Pode continuar a filmar? Exatamente. Vamos tirar ali em cima, na parte do teto, mais ou menos em torno de meio-dia, nós temos o ligamento amarelo. Pode continuar a filmar, ó, retirando o ligamento amarelo para expormos o nervo espinhal, liberando ele, e naturalmente, ao nervo bem na frente da gente, depois do nervo, do ligamento amarelo totalmente retirado, e a hérnia de disco, nós vamos verificar como é que esse nervo aqui, olha, como é que ele vai descer livremente em direção à vértebra inferior. Então, exatamente esse nervinho de L5 que determina a sintomatologia irradiada do membro inferior direito em direção ao pé. Nós temos um bom material, né, para identificarmos visualmente todas as estruturas nobres dessa região, que é uma região bastante delicada, por isso que é muito importante termos a nossa visão perfeita para identificarmos todas as estruturas anatômicas. Nervo completamente sendo identificado. Na parte de baixo do vídeo, nós temos a hérnia discal. Então, finalizamos o procedimento. Nós estamos agora por fora do forame e nós vamos afundar dentro do forame todo o osso que nós retiramos. E aqui nós já encontramos a raiz descendente aqui, olha. É a raiz que vai aparecer na vértebra inferior de L5-S1, que estava toda comprimida por essa estrutura óssea, que é o processo articular. Foi toda liberada, existiu uma hérnia discal pela frente dela, né?
Agora vamos em direção a hérnia, toda essa estrutura aqui já foi retirada, estava comprimida. Você lembra no vídeo anterior, lá no início, em que a hérnia de disco estava jogando a raiz descendente posteriormente, né? Então está toda liberada. Agora vamos à raiz emergente. Vamos agora em direção superior. Nós temos uma raiz espinhal que está emergindo na vértebra de L3 e L4. Está bem nesse cantinho aqui, ó. Nós temos a presença do gânglio dela, que é essa aqui, olha, o gânglio da raiz, né? Isso aqui é a raiz de L4 e essa descendo é a raiz de L5. E aqui é a axila entre as duas. Axila entre as duas, ó. A axila da raiz, essa aqui é a de L4 e aqui a descendente de L5. Aqui é o gânglio da raiz, ó, que é justamente aqui que fica o corpo do segundo neurônio da parte sensitiva do nervo. Né? Completamente liberado. Foi uma cirurgia extremamente trabalhosa, já estamos aí praticamente com 1h45 de cirurgia, quase praticamente 2 horas, muita estrutura óssea, hérnia de disco, comprimindo essas estruturas, é o que determinava a sintomatologia da paciente na região dorsal do pé e irradiação pela região posterior. Completamente liberada. Estamos no final da cirurgia, agora vamos ao contrário. Nós vamos retirar a cânula e vocês vão ver a raiz ficando lá no fundo do forame vertebral, dentro do canal espinhal. Está vendo? Ó, ela lá no fundo e a gente indo embora do forame. Músculo, está vendo? Partes moles. É importante sempre assinalar que é muito importante um material adequado para nós enxergarmos de maneira bastante nítida todo o procedimento. É uma cirurgia extremamente delicada em que nós temos a estrutura nervosa sempre ao lado da estrutura óssea.